Olá pessoal, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e venho dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre relacionamentos, e o tema de hoje é sobre a aceitação. Você sabe o que é aceitação? Jung tem uma frase interessante que ele diz assim: o paradoxo mais curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu mudo. Ele já traz aí uma reflexão de que as mudanças, as transformações e as metamorfoses é algo natural e intrínseco ao ser humano. A natureza nos mostra isso dia a dia. E o fato de haver uma metamorfose ou provocarmos mudanças não significa que seja ruim, né? Não é um pensamento linear que eu deixo algo ruim aqui para me tornar em algo melhor. Na verdade, é expansão. Eu ocupo um espaço pequeno, esse espaço se torna pequeno para aquilo que eu vou me construindo neste ser no mundo e eu quero expandir este espaço. Então, metamorfose ou mudança não é algo que eu tenho que deixar de ser aquilo que eu sou para me transformar em uma outra coisa. É por isso que tem tanta gente que tem medo daquilo que significa ou dessas distorções relacionadas ao conceito de mudanças. Mudança, na verdade, é expandir, porque eu nunca vou deixar de pertencer, né, àquilo que eu já construí. Não, aquilo que eu já construí vai continuar pertencendo. Mas ao amadurecer, eu vou me desenvolvendo emocionalmente para poder escolher as coisas que eu quero que permaneça e as coisas que eu quero fazer de maneira diferente. Olha lá que lindo! Eu ocupo um espaço de uma determinada maneira, geralmente nos primeiros anos, a maneira como me ensinaram. A partir da adolescência, eu questiono este espaço, por isso é importante o questionamento dos jovens e que a gente não veja isso como uma ameaça, mas como a descoberta do espaço que ele deseja ocupar. Eu devo agir e ser aquilo que as pessoas esperam de mim, aquilo que é aprovado pela minha família, ou eu posso começar a ouvir os meus gostos, as minhas sensações, não é? Então é uma descoberta. Se eu tenho um ambiente saudável e que me dá a possibilidade de fazer essa descoberta de uma maneira saudável, eu não julgo aquele ambiente como ameaçador, ok? Então eu sinto aceitação do ambiente para acolher, receber quem eu sou, com tudo aquilo que eu sou, com as minhas limitações e com as minhas potencialidades. Quando este ambiente não é receptivo e não é acolhedor, eu posso aprender a desenvolver mecanismos de defesa justamente para me defender do sofrimento, que é a rejeição que aquele ambiente me proporciona, seja pela minha família, pelo ambiente social, etc. Então é muito importante a gente refletir que a aceitação é transformação, é mudança, porque nós não vamos chegar a um top de ser um certo indivíduo e nunca mais mudar. Faz parte do desenvolvimento humano, tanto físico quanto emocional. O que é então, Gisele, a aceitação? É conhecer como é que eu me estabeleço no mundo e como eu mantenho e construo as minhas relações. É admitir e assumir a responsabilidade que nós temos nessas relações. Quais as emoções e sentimentos que dizem respeito a mim? Quais os comportamentos e atitudes que dizem respeito a mim? Mas autoconhecer isso não no sentido de culpa, de que eu olho, porque a tendência é a gente olhar para aquilo que deu errado ou que foi julgado pelos outros que foi errado, não é? E trazer isso com culpa, não. É um autoconhecimento de que eu sou um ser em transformação, em mudança e que algumas escolhas eu posso ter me equivocado pela própria imaturidade deste ser em desenvolvimento. Quanto mais ignorante e mais imaturo, provavelmente eu cometi erros nas escolhas, mas foram esses erros que me trouxeram os aprendizados que eu precisei para me desenvolver e me tornar um ser maduro. Uma das grandes resistências da aceitação é justamente a nossa negação de amadurecer. Se nós olharmos num contexto geral, nós temos a impressão que amadurecer é algo dolorido, que é algo que nós nos recusamos, não é? E é algo que nós podemos questionar. Será que nós não fomos acostumados a receber as coisas sempre do externo e não nos responsabilizar pelas escolhas que nós estamos fazendo? Como é que eu vou aceitar algo se eu não me responsabilizo por essas escolhas? Inclusive escolhas positivas, interessantes,
progressivas, né, no sentido de que ampliou esse meu espaço para melhor, para qualidade, quanto aquelas escolhas que não foram tão legais. Então a aceitação está muito relacionado à nossa capacidade de assumir todas as nossas atitudes e as consequências dessas atitudes. O que é maturidade? É assumir as consequências das nossas atitudes. Se eu escolhi uma pessoa que não tem a ver com os meus valores, com os meus pensamentos, com os comportamentos que eu gostaria de manter dentro de uma relação, eu preciso assumir a responsabilidade de que a escolha foi minha. E olha só que desafio, porque uma vez que eu assumo, eu tenho que lidar que as consequências daquele relacionamento, 50% pelo menos, foram meus, porque eu não tinha maturidade para lidar com aquela pessoa e com aqueles comportamentos. Lembra que eu falei nos últimos vídeos? Um deles eu falei sobre perceber os seus limites. Quando é que você sinaliza os seus limites? Quando você conhece quais são. Se você não conhece quais são seus limites, se você não consegue se posicionar, se você não consegue dizer o que você gosta, o que te desagrada, o que é qualidade dentro de uma relação, se você não tem isso muito claro, como que eu vou expandir com qualidade este ambiente? Eu vou aceitar o que ambiente, o que as pessoas me trazem, não é? E uma vez que eu aceito, eu fico submetido à expansão que os outros estão provocando na minha vida. Qual que é a responsabilidade disso? É ter a aceitação de que em todas as relações, 50% das escolhas é de minha responsabilidade. De uma maneira prática é, vitimismo, coitadismo não cabem dentro das relações. Que é culpa. Então, culpa é eu pegar aquele chicotinho e ficar... Por que você fez isso? Por que você aceitou? Por que você fez dessa maneira? Por que você não viu antes? É como eu julgar aquela menina de 15 anos, que hoje tem mais de 30, por exemplo, por escolhas que ela fez baseada na ignorância dela. Como é que eu posso julgar esta menina de 15 pelas escolhas que ela fez se ela não sabia o que ela sabe hoje? Então eu entro num processo de culpa que pode levar a transtornos mentais, como a depressão, por exemplo, ou crises de ansiedade. Qual é a maneira saudável de eu lidar com essa expansão, com essa mutação e transformação da nossa vida? É assumindo a responsabilidade que nos cabe. Isso não tem a ver também com aquelas questões motivacionais que o pessoal fala, você consegue tudo que você quiser, seja 100% responsável da sua vida, e que nós não vamos sofrer as consequências desses sentimentos desagradáveis que foram construindo nessas relações. E a aceitação é justamente isso. Sim, houve sofrimento, houve momentos desagradáveis, houve emoções, né? Houveram emoções e sentimentos ruins, mas eu pude transformar isto em aprendizado. Eu fui maior, eu sobrevivi a este sofrimento porque eu dei aquilo que todo sofrimento exige de nós: aprender com ele e não negá-lo, e não dizer que ele não existe, e não dizer que eu sou imbatível, me colocar numa armadura e fingir que nada me atinge. Ao contrário, nós reconhecemos que todos nós estamos em ambientes de expansão e que a responsabilidade da evolução de cada um é individual, de que eu não sou responsável pela evolução do outro e nem ele é responsável pela minha evolução. No máximo, nós podemos trocar, não é? Criar uma estrutura de apoio, como rede de apoio, construções de vínculos fortalecidos, para que possa, nos momentos difíceis, a gente se apoiar, mas jamais tomar a responsabilidade de escolhas e decisões que não são minhas. Nós precisamos amadurecer e crescer para ter aceitação. Se nós não fizermos isso, nós vamos sempre continuar com os dedos apontados para as demais pessoas como culpadas das minhas relações e da qualidade dessas relações. Como é que a gente pode expandir esse espaço com aceitação? A gente vai continuar conversando um pouco mais sobre isso, mas eu deixo aqui para você refletir qual que é a responsabilidade das emoções e sentimentos, afetos e qualidade das relações que você se encontra hoje. Qual que é a tua responsabilidade que te cabe? Um grande beijo.